Jovens, voltando aqui para fazer um vídeo agora ainda sobre limite de funções de várias variáveis, de duas variáveis, né? Vou dar um exemplo aqui de fato como se calcula o limite. Então, pegamos essa função f de x, y igual a x, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Queremos calcular o limite da função quando os pontos do domínio se aproximam de 1, 0. Ora, a primeira coisa que você observa é que essa função, o domínio dessa função, são todos os pontos do plano, né, tais que xy diferente da origem, de 0, 0, tá certo? Observe que a origem não pertence, você não pode aplicar a função à origem, porque vai zerar aqui no denominador. Na verdade, você vai ter 0 sobre 0, que é uma indeterminação, né? Então, esse ponto não está no domínio. O domínio são todos os outros pontos, menos a origem. Mas, primeiro, vamos calcular isso aqui. Depois, a gente vai calcular o limite na origem, porque lembra que eu falei que não precisa que o ponto esteja no domínio para que você calcular o limite. Basta que seja um ponto de acumulação, você possa se aproximar dele por pontos do domínio. Bom, mas aqui, esse primeiro exemplo é muito simples de você calcular. O limite da função quando xy tende à origem. A 1, 0, ao ponto de coordenadas 1 e 0. Isso significa que eu vou pegar a expressão, a função aqui é a expressão xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. É a primeira coisa que você faz, né? É tentar substituir a primeira coordenada por 1 e a segunda coordenada por 0. O que vai acontecer aqui? Você vai ter limite, daí você vai ter 1 multiplicado por 0, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Daí a gente vai fazer as continhas todas no primeiro exemplo, mas depois podia ser direto, né? É 1, 0. Então você terá limite de 0 sobre 1, tá certo? Quando xy tende a 1, 0. Agora, aqui é uma constante, né? 0. 0 sobre 1. Limite de 0 quando x se aproxima de qualquer coisa, função constante, é 0. Então, ok, aqui temos uma resposta. A resposta é 0. Né? O limite dessa função no ponto 1, 0 é 0. Isso significa que, quando você se aproximar na origem aqui do ponto 1, 0, que é esse ponto aqui, ponto 1, 0, né? Tá? Vou fazer assim para lembrar que uma bolinha aqui para lembrar que esse ponto não está no domínio da função. Quando você se aproxima de 1, no domínio da função, você vai se aproximar de 0 lá no contradomínio. Então, dado um intervalinho aqui, em torno do 0, você vai ter um disco aqui em torno do ponto de coordenadas 1, 0, tá? Esse é o ponto de coordenadas 1, 0. De tal sorte que quando você vai se aproximando de qualquer maneira, por qualquer lado, rodando, quando você tem pontos próximos aqui, as imagens vão cair dentro desse intervalinho, tá? Qualquer ponto aqui vai ter imagem aqui dentro desse intervalinho, tá bom? Essa é a nossa definição. Aqui eu peguei e calculei a função em dois pontos próximos aí do 1, 0, por exemplo, 1,1 e 0,1. Então, fiz o x muito próximo de 1 e o y muito próximo de 0. E o resultado aqui, se você colocar na fórmula vai dar 0,09016 3934. Então, ó, 0,09, né? Mas estava. Já é uma coisa muito pequenininha, muito próximo do zero, que foi o que nós calculamos aqui, que seria o limite. Nós estamos dizendo, com essa expressão aqui, que o limite da função é igual a zero. Limite da função é igual a zero. Nós estamos dizendo que quando nos aproximamos do domínio desse ponto, aqui, a função está se aproximando de zero lá no contradomínio, né? Então, ó, aproximando no domínio de 1, 0, a função vai estar muito próxima de zero. Aí eu peguei um ponto ainda mais próximo, ponto 1,01, e a outra coordenada eu escolhi 0,01. O resultado vai dar 0,0099
0,0019. Então, ó, já fica muito mais próximo. O primeiro ponto está um pouquinho mais distante da 0,09. Eu me aproximei mais 0,009. Então, está tendendo de fato a zero, comprovando o nosso cálculo aqui do limite. Então, só resumindo, se você puder, quando substituir as variáveis, der uma conta tranquila, não der nenhum problema, então aí você tem o limite, né? Porque você lembra que lá no cálculo 1 você fazia assim também. Agora, o problema é quando você tem alguma coisa errada. Quando dá alguma coisa errada, quando você vai calcular. É o que nós vamos falar no próximo vídeo. Nós vamos discutir no próximo vídeo qual é o limite da função quando xy se aproxima da origem, 0,0. Como será calcular isso aqui? Então, veja bem, mas aí você pergunta, ora, mas a origem não pertence ao domínio, né? A origem aqui não pertence ao domínio da função. Aí lembre que eu falei que não precisa que esse ponto esteja no domínio da função, basta que ele seja um ponto de acumulação, ou seja, você pode se aproximar da origem por pontos do domínio, né? Se aproximar, chegar cada vez mais próximo da maneira que você quiser, por qualquer lado da origem. E observem que essa é uma dificuldade para você calcular aqui a origem. Vamos discutir isso no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.